Agora sim, eu tenho o João Ferri Júnior já conectado para a gente conversar um pouquinho acerca do monitor do debate público e questões paralelas também, né? Tudo bom, João? Como você está? Tudo bem? Como é que você está, Thalita? Eu estou bem. Gosto sempre de ouvir o João em relação aos temas factuais. Queria te ouvir em relação à trama golpista que a gente vem discutindo nesses últimos dias. O que mais te assombrou em relação a tudo que estava sendo planejado, João? No começo, eu até que não fiquei tão assombrado assim, porque eu já imaginava que os caras tramassem algo do tipo. Mas assim, com o tempo, com os dias passando, eu fui me dando conta da coisa, e assim, eu fiquei realmente bastante quase que comovido, no sentido, não no sentido positivo de comovido, mas assim, de pensar quão perto a gente passou de uma catástrofe tão grande. Porque assim, você imagina o que seria para a história do Brasil, para a história da nossa democracia, você ter um golpe desse com assassinato de um juiz supremo, o presidente eleito e o vice-presidente eleito? É uma coisa assim, é uma nódoa na nossa história, que ia desmoralizar o Brasil para sempre. Isso ia demorar 200 anos para passar. E atingir a vida futura de várias gerações, que não tem nada garantido, né? O futuro, assim... Mas eu te entendo. Não, mas eu te entendo, porque realmente, quando, inclusive, o plano golpista fala em chamamento de eleições futuras, se você tem o assassinato de um presidente eleito, de um vice, de um juiz, de um ministro ali do STF, você não tem perspectiva de próxima eleição. Imagina, acabou a democracia. Você imagina o dano às instituições, porque a instituição é aquele tipo de coisa... Só funciona se as pessoas acreditam nelas, Thalita. Não adianta, pode ser mais bonito do mundo, mais bem desenhado do mundo. Se as pessoas não acreditam naquela fantasia... É uma fantasia, né? Uma instituição tem um lado que é a imaginação humana. Se as pessoas não acreditam nisso, acabou. Perfeito. Isso, a gente passa muito maior perto. Catástrofe, olha, eu acho assim, nem os golpes que a gente sofreu, assim, que tipo... a Revolução de 30, ou o golpe do Estado Novo, nem a Revolução, o golpe de 64, nem o golpe que tentaram dar no Jango antes, em 61, nenhum desses chegaria perto desse negócio. Né? Porque isso não envolvia essa disposição para violência. A gente tem falado sobre isso. A grande diferença entre o que aconteceu em 64 e essa trama golpista que a gente vê hoje é essa disposição para a violência, para matar, para colocar a sua própria vida em risco para fazer esse golpe acontecer. É isso. A gente está falando de assassinato, mais uma vez. Então é isso, é uma disposição à violência que não existiu antes. E contra dois poderes, né? Não é só o presidente que acabou de receber o mandato popular, veja bem, acabou de receber o mandato popular, e o ministro do Supremo para calar o Supremo ao mesmo tempo, um negócio assim, uau! Para acabar com principalmente aí dois poderes, né? Acabar com o executivo e com o judiciário, principalmente. Então, eu acho assim, então, assim, perante esse ocorrido, né, esse fato, eu acho que realmente a gente não tem, o Brasil não tem opção a não ser perseguir e punir as pessoas. Assim, eu não sei se de fato vai ocorrer de maneira exemplar como deveria, mas eu acho que deveria ocorrer de maneira exemplar, porque ninguém pode pensar que é possível fazer um negócio desse, entendeu? Por isso, eu acho que tem que ser exemplar, para que não se cogite, para não se cogite a construção de nada parecido com o que foi feito aí em 2022. Preciso te dizer que o silêncio do Procurador-Geral da República até agora, pelo menos até agora não, mas antes de ocorrer isso, ele estava assim muito, muito quieto em relação... Porque o Bolsonaro tem vários outros processos, né? Então a coisa das joias, não sei porque não foi denunciado ainda, então eu estava achando ele muito omisso nessas coisas. Agora espero que tome, sabe, consciência. Eu conversei ontem com o Jorge Folena, que é advogado, e ele falou sobre esse prazo de 15 dias, inclusive, que Gonê tem para apresentar uma denúncia ou não, arquivar o processo ou pedir mais diligências, né? Então ele tem um prazo aí, a gente precisa ter um retorno agora 14 dias, já que isso foi apresentado ontem. Então, assim, é contagem regressiva agora, né, para esperar essa manifestação do Gonê, temos um prazo. Deixa eu rapidamente passar aqui com você
por essa rodada do monitor do debate público, que questionou o G20, enfim, pareceres e opiniões em relação ao G20, que foi realizado aqui no Brasil, teve o presidente Lula como grande protagonista, né? E essas falas de Janja, que paralelamente aí no G20 social criticou Elon Musk. E daí eu achei muito interessante que vocês trazem uma conclusão que é a seguinte: bolsonaristas convictos dificilmente reconhecem aspectos positivos do atual governo e aproveitam qualquer falha cometida. É bem isso, né? Eu queria que você dissertasse um pouco sobre. Então, eu achei interessante esse relatório dessa semana, porque ele teve uma unidade temática, que foi G20, né? Porque a coisa da Janja ocorreu já na preparação para o G20, então fazia parte. E eu acho que mostrou claramente a divisão entre os grupos. Isso foi legal, foi bem didático, assim. Que só os bolsonaristas convictos ficaram contrários ao G20 e ao que o Brasil conseguiu no G20, ao sucesso do Lula no G20, né? Mostrou como eles de fato estão separados, até dos bolsonaristas moderados, no certo sentido, porque os bolsonaristas moderados pensam mais igual o resto da turma, entendeu? São aquelas pessoas, eu falo por aí, assim, são aquelas pessoas que votaram no Bolsonaro por serem muito antipetistas. Tem um monte de gente assim, né? As pessoas foram tão convencidas. Outro dia eu jogo beach tênis, né? Assim, de brincadeira, claro. E aí encontrei uma pessoa que estava jogando comigo, uma mulher, assim, já, né, vários anos de idade. E é impressionante que ela, assim, ela estava falando daquele filme da Fernanda Torres, eu falei, é sobre ditadura. Aí eu arrisquei, assim, porque eu já tinha levado o papo com ela, eu falei, você vota em gente que apoia a ditadura, que você está achando tão filme assim, uma coisa tão tocante? Ela falou, não, mas eu não voto, eu não posso votar em ladrão, ela falou assim. E aí eu comecei a perguntar para ela sobre a Lava Jato, e você vê que essas pessoas têm uma narrativa lavajatista ainda, e o bolsonarista moderado é bem isso mesmo. Sim. Se você for perguntar para essa mulher, assim, e também para os participantes do nosso grupo de bolsonaristas moderados, você vai ver que essas pessoas muitas vezes são razoavelmente progressistas em relação a valores. Né? Não são gente ultraconservadores, ultra-religiosos, nada disso. Tendem a ser mais neoliberais, mais pró-iniciativa privada, essa coisa, né? Mas, assim, isso não faz de você um apoiador de Bolsonaro. O que faz você apoiador de Bolsonaro é um antipetismo lavajatista, né, baseado na ideia de que não, o PT não pode porque o Lula é ladrão. Eu falei para ela, mas o Sérgio Moro, o processo era todo viciado, o processo foi cancelado. Não, mas esse Supremo, não sei o que lá. Eu falei, mas você acredita na lisura do Sérgio Moro? Sim, acredito. Então, assim, ela duvida da justiça do Supremo, mas ela acredita na justiça do Sérgio Moro. Olha que coisa maluca isso. Sabe que na minha família o que mais tem são esses bolsonaristas moderados antipetistas. Então é isso. Na minha também. É muito comum, infelizmente, mas é isso. São pessoas que realmente têm esse discurso ainda do antipetismo, do Lula ladrão, que são progressistas em relação às pautas de comportamento, ou chamadas, né, morais, enfim. Mas é isso, o antipetismo que persiste na nossa sociedade muito forte, apesar de todas essas decisões recentes, apesar de um governo agora que tem entregado, que tem medidas interessantes, mas é algo que persiste. E eu falei para ela, não, as condenações foram anuladas. Ela falou assim, não, mas o Supremo... Não. Agora, a condenação do Moro vale, é justiça e o Supremo não é engraçado isso, né? Mas... eu acho que também é essa leitura seletiva, né? As pessoas elas compram narrativas que fazem sentido para elas, e daí, nesse caso, é isso. A explicação é o seguinte, essas pessoas são pessoas com alta exposição à mídia tradicional, são consumidores de Rede Globo, Folha de São Paulo, né, Globo News, e isso daí eles foram massacrados, receberam uma lavagem cerebral com essa narrativa, é tudo culpa do PT, culpa do Lula e tal. Então, assim, por mais que esses meios de comunicação tenham meio que saído um pouco desse tenor, né, eles não continuam falando a mesma coisa exatamente, mas isso ficou inculcado na cabeça dessas pessoas. Mas essas pessoas também sofreram um processo de descredibilização da grande imprensa. Então, até esse momento, onde havia essa construção antipetista, eles compravam o que eles diziam. Quando eles começaram a desconstruir, eles já estavam imbuídos desse sentimento contrário à grande mídia. Perfeito, Thalita, concordo totalmente, exatamente. Eles foram inoculados, aí depois eles largaram mão um pouco da grande mídia. Então parou aí, eles ficaram presos a essa narrativa que não muda. Ficaram.
Agora, A claro gente... que isso se mistura com aquele PSDBismo, até a coisa anti-PTB do passado longínquo, dos nossos pais, tudo mais. Isso tem uma tradição de uma classe média antipopular, né? Isso é claro que o antipetismo também encaixa nisso, né? Um Sim, sim, preconceito, assim, esse pessoal gosta de pobre, não sei. isso. É, é, Que é esse que faz parte dessa burguesia que a gente tem, né? Que nem chega a ser uma burguesia, que muitas vezes é uma classe não, média que se vê como classe média. então, mas que tem essa visão, né? De que eu não sou o pobre é o outro para É isso. quem a esquerda trabalha e, enfim. Ai, ai. João, não tenho mais tempo. É sempre muito bom conversar com você, mas a gente ficou sem tempo, viu? Mas voltamos a nos encontrar na quarta-feira, Não sempre falamos para nem dar da aquele. Janja. Não Então, falamos a nem da Janja, Janja. vamos falar rapidamente, vai, um minutinho da Janja. Todos contrários à fala da Janja. Todos contrários, exato. A Você, Janja inclusive. realmente. Eu, inclusive, posso dizer por quê? Porque eu Pode. acho que a Janja não tem mandato, entendeu? Essa Eu coisa. Eu acho concordo. até um É esse o negócio. ponto. Não é? Eu É um concordo. É negócio esse até o meio ponto. conservador, por ser mulher, ela tem, sabe? Pô, o cara Não. que foi eleito, entendeu? Eu acho que ela devia ter um pouco mais de. Eu sei, ela teve até um papel importante na coisa do golpe lá, é uma coisa que acontece, eu acho meritório e tal. Assim, eu gosto das coisas que ela fala, nem de todas as coisas, de algumas gosto e tal, mas eu acho que o papel em si é um papel estranho, porque não tem legitimidade de fato, entendeu? Ela não foi eleita, é isso, assim, É, eu consigo entender a revolta, eu tenho a mesma revolta que ela, mas enquanto ali há uma figura pública, ela é isso, ela não tem um mandato para se portar naquele não sentido, tem. naquele momento, então eu também Exato. questiono nesse sentido. É É isso, isso. eu entendo a argumentação, eu entendo a revolta dela, eu entendo, mas não cabia, não cabia, eu fico com isso também. Concordando mais João, essa. João, um beijo para você, boa semana, até quarta-feira que Beijo, vem. valeu. Até. Obrigado, João tchau. Pérez Júnior, sempre aqui com a gente às quartas. É isso, falando um pouquinho sobre o monitor do debate público e o cenário político nacional.